Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre estrutura organizacional, como está a organização da estrutura da sua empresa, do seu hospital, da sua clínica. Você prioriza agilidade ou tradição? Você prioriza respostas rápidas ou aqueles infindáveis níveis de centralização que as decisões não saem? Hora de repensar. Uma das características das organizações de saúde é a centralização. As decisões, em geral, são concentradas num número pequeno de pessoas e você tem um número grande de executores. E a estrutura organizacional, que é composto pelo chamado organograma, aquelas caixinhas todas com a distribuição de funções, mais os processos, mais a cultura, isso é chamado estrutura organizacional. E essa estrutura, em geral, ela vem de um processo onde você tinha um mundo completamente diferente do que nós temos hoje. As respostas, elas eram lentas porque o mundo evoluía de uma forma mais lenta. Hoje, eu tenho questionado muito alguns clientes nossos o seguinte: será que não é hora de repensar esse modelo? E eu acreditando assim, no fundo da minha alma, que é hora de repensar o modelo. Fecha parênteses, tá? Então, por quê? Porque nós precisamos cada vez mais empoderar as pontas, nós precisamos qualificar e capacitar as nossas equipes para se tornarem cada vez mais independentes no sentido de decisões operacionais ou até decisões gerenciais alguma, mas que resolvam o problema do cliente ou que tenham mais autonomia, mais liberdade para trabalhar o cliente. É um desafio. Isso é um desafio bastante grande. Por quê? Porque, em geral, as organizações não estão preparadas para esse modelo, nem na cabeça das pessoas, nem no seu desenho organizacional. E é hora de repensarmos isso, porque o paradigma Planejamento, Comando e Controle, o chamado PCC, Planejamento, Comando e Controle, funcionava bem com esse modelo. Por quê? Porque você planejava, um conjunto pequeno de pessoas planejava, dava os comandos e fazia o quê? Controlava a turma toda, ia gerenciando através do controle. E essa turma praticamente só executava. Agora você tem um paradigma diferente, é o paradigma do AVC, agilidade, velocidade e proximidade com o cliente. Então, cada vez mais, o cliente está demandando um serviço mais diferenciado, uma resposta mais rápida, um nível de atenção diferente, uma individualização e uma personalização cada vez maior. E é importante que as nossas equipes na ponta tenham autonomia para ter esse jogo de cintura. E isso implica numa mudança bastante significativa, principalmente na cabeça das pessoas. Esse é o maior desafio que nós temos, mudar a cultura, mudar o chamado mindset das pessoas. Por quê? Porque as pessoas passaram muito tempo sendo educadas, sendo orientadas a não pensar. A pensar estritamente sobre a ótica da sua atividade, não sobre a ótica do seu processo, não sobre a ótica do seu negócio. Vamos usar esse termo a partir de agora. Por quê? Porque no final das contas, cada unidade de atendimento funciona como um pequeno negócio que está ali girando e que está ali ofertando um serviço, mesmo que este serviço não seja fim, ou em muitos casos até é fim. Mas essas pontas, elas têm pouca autonomia quando tem alguma autonomia. E aí, quando acontece um problema, quando acontece uma situação que precisa de uma resposta, essa resposta precisa subir toda a cadeia hierárquica para chegar em algum ponto lá, um gerente, um diretor, um superintendente, tomar uma decisão. E aí já se perdeu muito tempo. Aí já se perdeu o time do negócio. Então, o desafio hoje é, cada vez mais, repensar as estruturas organizacionais para torná-las mais ágeis, para torná-las mais velozes, mais modernas, mais focadas em atender a necessidade do seu cliente. E isso é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos cada vez mais mudar o nosso modelo de gestão e operação, focando
em atender a demanda do cliente. E olha que a demanda do cliente mudou bastante. O cliente não quer mais só apenas tratamento e cura. Ele, quando vem hoje para uma consulta, para uma cirurgia, para um procedimento, aquele momento do ato do procedimento, ele é apenas uma parte da experiência que está sendo considerada. Eu tenho que pensar na experiência desde a marcação até o pós, a atenção que ele vai receber pós, toda a jornada dele dentro da nossa organização, no sentido de redução de fila, redução de tempo, otimização, criar mecanismos de atenção para esse cliente. E toda essa jornada ela precisa ser trabalhada com equipes que tenham autonomia para trabalhar essa jornada na ponta. Não adianta ficar seguindo apenas processos estandarizados, processos padronizados, mecânicos, porque isso não atende mais a demanda do novo cliente, do cliente digital. Não adianta simplesmente achar que todo mundo que vem para a minha organização é um paciente que vem passivo, pedindo pelo amor de Deus para ser atendido, para ser curado. Esse cenário acabou. Esse cenário está cada vez mais longe da nossa realidade. A nossa realidade hoje é um paciente que vem empoderado, com muita informação e que com um nível de comparação do nosso serviço, que ele quer nos comparar com os outros setores da economia que prestam serviço para ele. E esses aí ele vai me comparar com um supermercado, talvez na velocidade de atendimento. Ele vai me comparar com a concessionária, talvez na ligação para monitorar como está o carro, como está a saúde dele. Ele vai me comparar com o Internet Bank no sentido de facilidade. Ele vai me comparar com o comércio eletrônico no sentido de facilidade de acesso, respostas. Ele vai te comparar. Então, o momento do ato assistencial, ele não é mais onde apenas aquele ponto vai fazer com que a opinião do meu cliente seja formada a partir exclusivamente daquele momento. Não, o cliente hoje vai formar em cima de uma jornada. E para garantir que essa jornada seja uma jornada satisfatória, uma jornada individualizada, personalizada, ágil, rápida, que responda ao cliente, eu tenho que ter na ponta gente com capacidade, com condição, com autonomia e responsabilidade para tomar decisões. E isso é o que você precisa pensar, isso é o que você, líder, precisa mudar o seu modelo mental para ser. Este profissional que assume responsabilidade, este profissional que tem autonomia, este profissional que pensa, este profissional que tem mentalidade de dono. Porque é esse modelo que vai vingar. E as organizações que mudarem para tornar os seus modelos mais ágeis, vão ser as organizações que vão pular na frente e com a mais absoluta certeza ter o melhor crescimento e ofertar um serviço cada vez melhor para o seu cliente. Tá bom? Então pensa nisso, começa a pensar, olha a sua estrutura, olha os tempos de resposta, olha como ela está respondendo, olha quantos níveis você tem que passar para resolver as coisas mais simples do seu dia a dia. Porque isso aí precisa ser repensado, precisa ficar no passado, porque o futuro é ágil, o futuro é veloz e o futuro é, acima de tudo, próximo e verdadeiramente centrado no cliente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu, se você se interessa por temas de gestão, você precisa conhecer o GES Saúde para você, a maior plataforma de informação e formação continuada na saúde. Clica aqui embaixo, gesaudepravocê.com.br, vai e conhece, porque com certeza o seu desenvolvimento profissional vai ser muito acelerado nessa plataforma que eu criei especificamente para você. Tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.